Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora seguir para mais uma abertura hoje, para mais uma pequena conversa também. As conversas que eu acabo trazendo aqui, eu acabo trazendo da minha literatura. Da minha cabeça tem muita coisa também. De toda forma, nessa altura do campeonato, a gente precisa fazer um pouquinho de cada coisa tomando cuidado de dizer, olha, não inventei isso, né? Tá aqui, tem um cara que escreveu antes de mim, me fez pensar sobre essa história, aí eu cheguei lá. Porque dizer que eu tenha chegado sozinha, não, eu cheguei graças a muitas pessoinhas, muitos livros, muitos encontros, enfim, muitos caminhantes do tarô. Então, de uma forma ou de outra, ser um caminhante do tarô é estar eternamente nesse movimento de busca, de apresentação, de contar para você, de compartilhar, de estar junto. E isso também é promover um grande novo significado àquilo que foi no passado o caminhar com o tarô. Já que até um certo ponto o tarô caminha, principalmente como lá bem relatado no Violino Vermelho, filme, vale a pena, de que era uma coisa do feminino, que era uma coisa guardada, que era uma coisa de imagem e de contar uma história para outra, para quando tudo isso começa a tomar um outro contexto, um outro conceito, e ao mesmo tempo também a percepção de que o olhar o futuro ou promover uma ideia de futuro a partir das cartas é uma prática, até hoje, a gente só sabe que ela nasce no medieval. Então, antes, o baralho se embaralhava com os baralhos e a gente tinha vários jogos vindos de várias origens, que é estudar a história do baralho. Então, estudar a história dos baralhos, né? Daquilo que a gente conhece como baralho de jogo. Tem lá no site da Copag, então, assim, vale a pena dar uma olhada, porque o baralho de jogo, ele é tataravô do baralho vovô. Oi? Então, assim, o baralho vovô, na verdade, né, aquele que a gente consegue ver pela primeira vez em 1390, 1440 e assim por diante, ele teve um antecessor, que são os baralhos que começaram lá na China, não é? Atravessaram pelo reino dos árabes, pelos mamelucos, vai chegar e atravessar um bocado de espaços entre Espanha e possivelmente Egito, mas ninguém tem certeza sobre o Egito, de verdade. O que se tem é que aparece na Espanha também e vai ficar entre Itália, os trunfos, como a gente conhece, os 22 trunfos, aparecem na Itália, e da Itália para a França, e da França para a Espanha. Tanto que na Espanha fica muito baralho de jogo só, né? Lá em Portugal também tem um baralho de jogo só. E assim por diante. Por quê? Porque era mais divertido, porque todo mundo jogava, porque é numerado, dá para inventar tanto 7,5, 21, truco, buraco, né? Tanta coisa interessante. Sueca, como diz minha sogra, enfim. Então, se a gente pensar por aí, a Sandra Pollock, né? Sandra Pollock, a Raquel Pollock, ó, eu mudei o nome dela todinho, ó, gente, ó, Raquel Pollock. Isso com meus cabelos brancos hoje em dia faz umas nó que só por Deus. Ela fala uma coisa bem legal, né, com relação a isso, de que os 22 trunfos são realmente algo que foi inserido e que as cartas da corte são mais velhas, elas já estavam lá, né? Então, ouros, espadas, taças e bastões já estava lá. E tem vários nomes, e tem uma boa caminhada, enfim. Mas a gente tem que agradecer muito a Antoine Corte de Gobelin, ou de Gebelin, como os franceses o nomearam, como sendo o ocultista que vai primeiro falar fortemente do tarô. Mas era ele, aí também aqui temos o Papis, temos o Etela, aí a gente tem o Levi, a gente vai ter uma turma forte aqui, tanto entre franceses quanto entre italianos, e continua-se, inclusive, a confecção de alguns arcanos italianos, né, dos maiores, para depois ficar tudo na França. Mas vamos falar que nenhum desses baralhos veio totalmente sozinho, né? Tem um precursor. Alguns andaram com os seus pares, outros não.
que é a história dos arcanos maiores e menores, por exemplo, do baralho hoje, tido cigano, mas não é cigano, tido Lenormand, mas não exatamente Lenormand, mas que seja, que é o que a gente tem para hoje, ele veio e derivou desse baralho tataravô, dos baralhos maiores, dos baralhos menores, né, dos antigos. E os trunfos nunca ninguém soube direito quem é que pôs no meio da jogada. Né? Por isso que tem 1000 histórias míticas. Aí os mitos, gente, são quase infinitos. Tem um livro muito legal para quem quiser, o livro completo do tarô do Antony Luiz, ou Louis, onde ele tem todo um capítulo dedicado aos mitos sobre o tarô. E isso é muito legal. Por que que é muito legal? Porque tem umas coisas que não é de verdade, né, gente? Não, não é. Então, a primeira coisa, o tarô é o livro de imagens escrito pelos sacerdotes do deus egípcio Tote, Hermes de Tremendo. Não, não é. Nós não temos garantia, não tem nenhuma assinatura sobre isso. Então, mesmo que a gente busque dentro de uma compreensão de todas as informações helênicas, ou que a gente faça 1000 elucubrações, essa que é a verdade, a gente consegue pensar uma coisa aqui, uma outra coisa ali, mas de verdade, a gente não consegue saber quem foi o primeiro e também o que que esse primeiro queria dizer, né? Talvez ele tenha, a pessoa que confeccionou os primeiros 22 maiores, talvez tenha pensado em alguma coisa. E essa coisa continua por aqui, continua valendo a pena, continua contando história, continua fazendo a gente trocar histórias, continua sendo aquela justificativa da gente sentar juntinho e vamos dar uma olhada o que que o tarot tem para dizer sobre isso. Não é? Então, só isso já está valendo? Na minha opinião, só para isso o tarô já é the best. Voltando aqui para o meu tarô dos Salmos, né? Ela termina a turma, então, da mentalidade, ela considera que a mente segue, então, até o arcano do carro, que é o que a gente vai estar olhando hoje, e com isso a gente termina as coisas da mente, termina a história da mente. Para começar a história das emoções. E ela diz o seguinte: o carro e a visão contemporânea do Salmo, muitas vezes na direção da vida, eu não usei a minha inspiração, e os novos rumos chegaram. A paisagem mudou, e sem entender os desígnios da natureza essencial, caminhei de lição em lição, sem nada aprender. Muitos num só, cada parte de mim com um querer. Caminhei ao sabor de sentimentos que não se comunicam e ainda se contradizem. Mas hoje eu busco ter consciência da profundidade da minha alma. Quero juntar todos os pedaços e ser um só, fundindo-me na essência divina sem perder um só átomo. Eis que é novo o caminho, e eu devo aprender o sentido oculto das experiências que eu for vivendo. Sair fortalecida e galgar mais um estágio em direção a mim mesma, reunindo-me ao redor da natureza essencial. Tchê! Não consegui parar o espirro, né? Como a minha mestra diz que espirrar é libertar uma energia, aqui que seja. Bora seguir para frente. E seguindo para frente, a gente está aqui no 365 Aberturas de Tarô, já tem um tempo comigo, Fernanda Vidigal. A gente está nesse blá blá blá. Faz favor aí, né? Vamos lá? Dá aquele joinha, primeira coisa, para me ajudar. Segunda, você entra e se inscreve no canal, faz parte dessa comunidade, vem comigo. Mais do que isso, vem comigo lá no 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. Para isso tem um link aqui embaixo, tem um link no meu canal do YouTube e a gente lá vai estar podendo sortear, quem sabe você é um sorteado, de uma das aberturas ao longo do 365. Combinado? Valeu. Então, assim, a gente vai estar seguindo hoje para a abertura de número 92 e a gente vai estar falando do bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Ai, Fernanda, mas é aquele da Margarida mesmo? Isso. É do bem essa ideia de qualquer flor mais silvestre que a gente consegue pegar, que tem uma série de petalinhas, e que a gente pode se lembrar daquela brincadeira que a gente fazia quando a gente queria saber se uma amiga ou um amigo ou alguém, né, nos queria bem ou não. Sabia que isso vale para todas as relações? Que não necessariamente, quando eu fazia isso, eu era menina, não era uma coisa exclusiva de olhar meninos.
ou de olhar aquilo que me atraía de alguma forma. Era até da professora, era até do professor. Eu acho que eu brinquei muito mocinha disso na fazenda e tal. Então era para qualquer coisa, né? Se a pessoa me queria bem ou me queria mal. Às vezes a gente se surpreende, às vezes não. Mas vamos aproveitar essa pegada? A ideia da abertura é singela e vale a pena só por isso, assim, só por ser essa coisa fofa, singela, simples, com formatinho de flor, eu achei ela uma graça. Então são 9 cartinhas, olha que a gente já dá um respiro, e em cada uma das cartinhas a gente vai estar tendo um olhar, então, para esse relacionamento. Na carta 1, o que que você precisa saber sobre como ver esse relacionamento? Qual é o teu ponto de vista sobre o relacionamento? Na carta 2, o aspecto, o fundamento mais forte desse relacionamento. Então, a parte mais fortalecida. Na carta 3, o que você espera desse relacionamento? Aí é uma coisa mais de desejo, vontade. Carta 4, o que que aconteceu no passado que está afetando esse relacionamento? E de que forma essa carta vai mostrar? Carta 5, o que que você pode esperar desse relacionamento? Né, um futuro meio próximo. Carta 6, a sua coisa favorita desse relacionamento. É aquilo que eu gosto muito nessa relação. Carta 7, o que você pode fazer para tornar a sua coisa favorita dessa relação ainda melhor ou incrementar? Então, a 7 ajuda a 6. Ou na carta 8, a gente, o que menos me agrada, né, lhe agrada nessa relação. Então, a carta 8 é justamente o ponto negativo ou a carta invertida. O que que você pode fazer para melhorar a sua coisa menos favorita? Então, veja, a carta 7 apoia a carta 6, né? No sentido do que dá para apoiar sobre a coisa favorita. E a carta 9 apoia a 8, mas no sentido de ajudar a pedra no caminho, né? Já que a 8 é a grande negativa da história e o 4 é o passado. Vamos dar uma olhadinha nisso? Anotou no teu caderninho de bordo, pronta para seguir para a mesa? Então vamos juntas. Seguindo para a mesa, muito bem, chegando aqui na mesa, a gente vai agora pegar as anotações que a gente fez, não é? Dessa abertura do Bem Me Quer e do Mal Me Quer, e a gente vai estar. Tchan, tchan, tchan. Vou trabalhar daquele jeito Marselha, depois menores, né? Então, assim, arcanos maiores e depois menores. O que significa separar aqui a turminha. Vamos lá, vou pegar a turminha. Turminha dos maiores de Marselha. Tem umas intrusas meio misturadas aqui. Tá. Meio bagunçadinho, né? Caiu todo mundo ali da caixinha. Aí a gente já coloca, então, os maiores aqui, os menores aqui, e com isso a gente já tem a turma que vai trabalhar hoje. Sempre que a gente vai na turma que vai trabalhar hoje, que está tudo junto e misturado, a gente dá uma embaralhada, dá uma olhada para ver se não tem ninguém faltante. Acabei de ver um aqui perdido. Pois é, pois é. Então, às vezes fica um certo caoszinho, causando. E vamos nós. Temos os menores para a segunda rodada, tá? Vou fazer 2 rodadas. Posso fazer 3 rodadas, 4 rodadas, 5 rodadas, quantas você achar que cabe ou que dá, né? Então, 9 cartas dá um bocado de rodada. Muito bem. E aqui tá os maiores, cortei, vou olhar para isso. Então, a primeira questão é, tô olhando para o meu relacionamento, né? O relacionamento com X pessoa. E estou querendo saber um pouco mais como é que eu vejo esse relacionamento, é a carta central. Então, como é que eu vejo o relacionamento? Está aqui. O aspecto mais fundamental, mais de base dessa relação, está logo abaixo. O que que eu espero, né, dessa relação, o que que eu espero dessa relação, está aqui em cima. Né? É aquela história da mente, coração e pernas. Fica bem dentro do tarô quase sempre, quando está na vertical. O que que aconteceu no passado? Então, é aquela carta que fica bem para cá,
que pode ter afetado o relacionamento. Não sei nem se bem, nem se mal, não dá para saber, só na hora de virar. E o que que eu posso esperar ainda desse relacionamento? Então, eu vou lá para frente e vou fazer, né? A carta 5 é um futuro. Tá. A minha coisa favorita desse relacionamento é aqui. Essa é a minha coisa favorita. E o que que pode, né? O que que eu posso fazer? O que que pode favoritar mais ainda, ajudar esse favorito, né? Incrementar. Então, assim, apoiador do favorito está aqui na carta 7. Aí, o que que menos favorito, ou o que que eu não gosto, ou não é tão legal dessa relação? Aqui. E o que que eu posso fazer para superar essa dificuldade na relação? Porque quando é uma relação, né, nem sempre a gente gosta de tudo no outro, no amigo, no parceiro. Tem sempre alguma coisa que nos incomoda. Como é que eu posso superar essa coisa que incomoda? Porque a gente não pode mudar ninguém. Ou a gente aceita o outro como é, mas também cria adequações para que a relação possa seguir, né, com mais facilidade, ou a gente acaba não levando a relação muito adiante. Então vamos nós de novo, olha, estou com os menores aqui, então eu posso brincar mais com a minha mão esquerda e a mesma coisa, olha, um apoiador sobre o que eu preciso ver e saber dessa relação. O que que é o fundamental e a base dessa relação e o que que eu desejo, almejo ou penso sobre ela lá adiante, né? O que que eu espero dessa relação? O que que aconteceu no passado? Já tinha pensado, porque eu sempre dou uma dica, né? Primeiro você pensa na questão, depois você põe a mão no baralho, tá? Ou no número que você quer dele. Porque senão, eu primeiro estou escolhendo e depois estou falando, fica meio complexo. Então, o que que aconteceu no passado? Já puxei, o que que eu posso esperar de futuro dessa relação? Minha coisa favorita e apoiador para coisa favorita. A minha coisa desfavorita, aquilo que eu menos gosto nessa relação, e o que que eu posso fazer para superar essa coisa que eu não gosto. Cartas escolhidas, cartas na mesa. Claro que eu sempre vou poder puxá-las de volta se eu quiser fazer mais uma rodada, se eu quiser esclarecer alguma coisa, né? Eu sempre posso puxar, além da abertura, outras cartas. Mas vamos a isso? Então, no centro da minha jogada, esse relacionamento, eu estou vendo ele como, bom, temos várias coisas para conversar. Estou olhando para um relacionamento como sendo um relacionamento talvez diário, né? Um relacionamento que está nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, um relacionamento que talvez precise dessa rotina diária, é um relacionamento que está muito ligado à terra ou ligada aos bens da terra, né? Por que que eu estou falando dos bens da terra? Olha o 4 de ouros. Então, é um relacionamento que também está bem estabelecido, um pouco egoísta, ou um pouco cada um olhando para o seu riscado, ado, cada um no seu quadrado. Então, pode ser que cada um esteja administrando a sua própria história nesse relacionamento. Por isso mesmo, a proposta do arcano ceifador de vamos ver o que que dá para fazer com isso. A base. Então, aí a gente vai lá e diz o aspecto, o fundamento mais forte desse relacionamento. Não é o centro, não é como eu estou vendo a relação, está aqui, no de baixo. Então, o aspecto mais forte dessa relação continua no nível ouros, continua no fazer, trabalhar, realizar coisas materiais juntos, né? O arcano do mundo conta que o aspecto mais forte dessa relação é a liberdade, é o quanto cada um realiza e se sente realizado no seu próprio mundo e do seu próprio jeito, né? Tem um lugar de conclusão, ou do quanto tudo já está bastante concluído, ou como cada um tem o seu papel, ou o seu posicionamento, junto com um 10 de ouros, com tudo o que significa de responsabilidade, de assumir o seu melhor lugar, de pagar conta, boleto, ou então de pagar as contas juntos, ou de resolver os assuntos materiais de forma junta. E
no que diz respeito ao que eu espero dessa relação, né, o esperado dessa relação, olhando daqui do meu lugar, né, porque é sempre do ponto de observar, eu espero que seja uma relação a dois, que seja uma relação cúmplice, que seja uma relação verdadeira, parceira, né, muito clara, muito brilhante, ou que tenha um certo destaque, que ela seja uma relação especial de alguma forma, e trazendo o três de taças. O que, que eu espero dessa relação? Alegria, festividade, bons momentos, boas falas, emoções e sentimentos positivos. Maravilha. A minha coisa favorita sobre esse relacionamento, não, o que que aconteceu no passado? Vamos olhar o passado, ninguém gosta, mas o passado sempre denuncia da onde vem, né? De onde vem essa relação. Então, no passado, houveram muitas perdas materiais, ou houveram muitas perdas no total, muitas paralisações, ou muitos afastamentos, muita dificuldade. O passado não é bom. Então, assim, a barca do passado é bem penosa, sobremaneira, mesmo com certas recuperações ao longo do caminho, né, do seis de taças. Por quê? Porque foi emocional. Então, emocionalmente, o passado dessa relação não é muito bom. Talvez as relações não tenham sido privilegiadas ou olhadas como deveria. O que que eu posso esperar desse relacionamento? Vamos para o futuro. Então, eu posso esperar uma roda da fortuna, posso esperar uma boa virada, eu posso esperar uma boa relação, eu posso esperar o que a sorte me mande, ou que a sorte mude, ou uma loteria, não dá bem para saber. Mas, normalmente, há oportunidades emocionais para serem trabalhadas, ou para serem alicerçadas, para serem cuidadas, contidas, né? O quatro de taças pode ser aquele que pode estar pedindo para melhorar a história do receber, a história do ainda dá para receber coisas boas, aquela coisa do dar uma chance para o futuro mostrar algumas novidades. Então, fica aí uma proposta de que há um futuro melhor do que aqui o passado, isso com certeza. Bom, a minha coisa favorita sobre o relacionamento, eu tô curiosíssima, né? Nem denunciei isso, parece. Então, quero saber qual é a coisa, né, favorita dessa relação. Ai, a coisa favorita dessa relação olha, tem duas denúncias aqui, muito interessantes. Mas primeiro a Lua. Então, a coisa favorita dessa relação é possivelmente a relação espiritual, algumas questões muito complexas ou psíquicas, ah, os sonhos juntos, ou aquilo que se alicerçou lá num outro tempo, algumas ilusões, e também as realizações de um pajem de ouros. Posso colocar no lugar do pajem de ouros aquilo que foi possível no caminho da coisa favorita, ou no caminho da infantilidade favorita, o caminho de ser ainda uma relação perdida na Terra do Nunca e estamos no Peter Pan, né? Ainda é uma relação com essas pegadas. E o que pode ajudar ou favoritar ou melhorar essa coisa favorita é um cavaleiro de paus, olha, o pajem de paus e o cavaleiro de paus. É melhorar esse posicionamento, né? Apesar de eu achar que a coisa favorita é a infância, o cavaleiro está dizendo, olha, podia melhorar um pouquinho, podia ser um pouco mais adulto, pode jogar algumas coisas mais interessantes. E ao invés de ficar com a espiritualidade onírica ou de percepção extrasensorial ou paranormal ou mística religiosa da Lua, pode ficar com uma coisa mais esclarecida, como a astrologia, como as estrelas, pode ser uma filosofia, pode-se fazer uma leitura, leituras, pode dar uma incrementada, uma iluminada, como diria o arcano da estrela, ali no sentido do que pode favoritar, melhorar ainda, né? Para tomar mais essa coisa favorita ainda melhor.
Aí a gente vai olhar a turma da desgraceira, né? Então, o que que menos lhe agrada nessa relação? O que é ruim nessa relação? Pus até invertido já de cara, né? Já que o baralho estava todo mais ou menos. Então, o que menos me agrada nessa relação é o desprendimento, o descaso, a total falta de convívio ou de laços, né? Porque o louco não tem laços. O louco é além da criança, é aquele que simplesmente tem escapismo, tem o fugir das coisas, tem o deixar para depois, né? Então, esse largado, assim, essa coisa meio largada na relação, né, precisa ser olhada, esse abandono, esse viajante, preciso dar uma olhada nisso, e aí entra as mentalidades. No seis de espadas, no seis de paus, perdão, no seis de paus, né? Porque o retinho é paus em Marselha e o redondinho, as cimitarras são as de espadas. Quando a gente fala de um seis de paus, no cinco de paus já deu a briga toda, né? Então, o seis de paus é os eternos recomeços, ou os eternos, aí a gente foi se desculpando, aí vai meio que abandonando. Então, o que foi, o que é, foi, e ainda pode vir a ser, né? O lugar não bem visto dessa relação, são o quanto alguns confrontos na hora de serem transformados num benefício, acabam virando uma coisa sem valor, né? Porque está invertido, gente. Então não dá para eu falar que aqui teve sucessos. Talvez ainda esteja uma relação pautada nos fracassos. Né? O louco pode significar fracasso e o seis invertido também pode significar fracasso. Muito bem, o que eu posso fazer para superar isso? Né? Porque eu preciso atravessar essa maré ruim nessa relação para poder melhorar a própria relação. Veio duas cartas bem importantes. O Papa falando: olha, é uma relação, o que eu posso fazer? Eu posso ler, eu posso procurar ajuda profissional, eu posso procurar os universitários, então posso procurar outras terapêuticas, ou terapeutas, ou psicólogo, enfim, eu posso procurar ajuda e conhecimento, não é? E de pessoas que tenham ponderação, são mais sábias, mais velhas, para poder trabalhar essa autoestima ou esse emocional da relação que precisa de um up, né? Precisa dar uma melhorada, já que em termos práticos a relação até que anda bem, né? O fazer tá ok, até a coragem, o destemor, o se lançar, tem coisas boas, afetivas, mas dá para melhorar, não é? Então, assim, aqui a gente entra numa terapêutica, que a gente pode estar puxando um oráculo de amor, a gente pode procurar um outro oráculo que faça, às vezes, né, de uma composição para a pessoa no sentido mais terapêutico. Né? Por exemplo, tem um oráculo, né, que é do amor, eu gosto dele. E como o conselho é para mim mesma, mas pode ser qualquer um que você considere que é compatível com a leitura. Eu estou trazendo aqui o oráculo do coração, e para esse Papa com nove de taças, eu puxo o silêncio. Silenciar é uma arte para ouvir a voz que quer ressoar dentro de você, para perceber tudo que está à sua volta, para seu autoconhecimento, seu crescimento, para descobrir qual o barulho que te rodeia. Tente ouvir o seu silêncio. E o barulho externo não mais lhe incomodará. Então fica como uma dica final, né, como algo para refletir. Ah, poderia puxar também um arcano maior de preferência, sem ser os que já saíram, mas eu já tenho conteúdo aqui, né? Então, assim, eu posso fazer rezas, eu posso fazer banhos, eu posso buscar benzimento, tem várias coisas que o Papa concorda ou abre como conversa. Então, está valendo aqui, e além dessa cartinha do silenciar. Certo, minha gente? Então, a gente absolutamente está no final dessa abertura de hoje.
Lembrando que a gente tem mais uma abertura, não, na verdade, duas agora. Os dois próximos encontros são de aberturas sorteadas, são especialmente para quem está lá no grupo do 365 do WhatsApp e que está fazendo parte desse sorteio. Então, na semana 14, nós tivemos duas sorteadas para essa pegada e a gente vai estar trabalhando uma Cruz Celta. Então, uma nova jogada amanhã aqui no 365 Aberturas de Tarô. E aí, o famoso um beijo e um queijo tarotê para vocês e a gente se vê. Valeu!